Sequência aqui no vídeo, quero falar sobre um zagueiro uruguaio, o Leandro Lozano. Esse é o nome do jogador de 24 anos de idade, que é um dos destaques do Nacional do Uruguai e, assim, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para esse elenco do Cruzeiro. No caso, o zagueiro tem 1,86 m de altura e tem contrato com a equipe do Nacional ainda por mais 2 temporadas, até dezembro de 2024. Bom, ele que surge muito bem na equipe do Nacional na base mesmo, né? E é emprestado por 3 temporadas consecutivas à equipe do Boston River. No caso, ele joga lá 2019, 2020 e 2021, somando no total por essa equipe uruguaia 72 jogos, 1 gol e 2 assistências. Chega na temporada passada de volta ao Nacional, agora bem mais experiente, com 23 anos, fez no último ano 38 jogos e 2 gols, além de uma assistência aí no campeonato, contando também Libertadores e contando também Sul-Americana, Campeonato Nacional e também a Copa. Então, um número bem interessante. Aqui no Brasil é normal, né? O jogador jogar 38 jogos e ser reserva. Mas lá no Uruguai, isso mostra que é titular absoluto no decorrer do ano, tendo quase 40 jogos. A questão que eu vejo que seria um empecilho é que ele vale muito, né? Ele tem um valor de mercado estimado nos 4 a 4 milhões e meio de reais. Mas quem sabe um empréstimo não seria uma boa opção? Acho que o Cruzeiro tem um poder de barganha para chegar em alguns clubes do futebol sul-americano e propor, né? Um empréstimo aqui por uma temporada, o jogador teria uma boa visibilidade. Se o Nacional quisesse, até renovava o contrato dele para não ficar no último ano de contrato, né? Porque ele tem vínculo até dezembro de 2024. Então, para valorizar o atleta, e se for bem, o Cruzeiro seria obrigado a comprar, já com passe fixado, sabe? Eu acho que poderia ser uma ótima barganha para o Cruzeiro. Tudo bem que temos excelentes opções também na zaga, igual eu particularmente daria mais chances para o Everton, zagueiro do Cruzeiro, e para o Pedrão da base. Realmente eu acho que eles já estão prontos há muito tempo, mas se o Cruzeiro for buscar uma opção no mercado, tem boas alternativas também no futebol sul-americano. É justamente sobre isso que eu queria, né, trazer aqui o Leandro Lozano, jogador uruguaio de 24 anos, que além de jogar como um defensor, como um zagueiro, pode fazer um papel também como lateral, tá? Lateral direito, então isso é uma função interessante. Pode jogar também pelo lado direito da zaga, se fosse, por exemplo, um trio, né? O Eduardo Brock na esquerda, o Lucas Oliveira central e, por exemplo, o Leandro Lozano na zaga pelo lado direito. Acho ótima opção também. Quero que você deixe aqui embaixo. Bom, quero falar com vocês agora sobre o lateral direito, o William, que já está treinando com o grupo do Cruzeiro, tá? No caso, até mesmo foi divulgada essa foto do treino, que eu deixei aqui a foto do Gustavo Aleixo, excelente fotógrafo aí também do Cruzeiro, no caso dele treinando, né, com o grupo principal da Raposa, e assim, ele já está nessa reta final de recuperação, pelo menos de acordo com o que o Cruzeiro havia divulgado de atualizações, assim também como o Matheus Vital, que deve ficar 1 mês fora, uma pena aí também, mas um tempo até que curto, poderia ser pior, 1 mês aí tá tranquilo também para o Matheus Vital se recuperar, e o William Furtado, quem sabe não possa estrear pelo Cruzeiro ainda no Campeonato Mineiro. Eu sinceramente não esperava o William ter condições de jogo nessa primeira fase de grupos do Campeonato Estadual, sem chance. Por quê? Porque tem quase 2 anos, né, que ele não joga. Última vez o lateral direito tinha ainda 25 anos, né, hoje ele já completou 27, lá pelo Schalke 04 na temporada 2020-21. Foi em março de 2021 a última vez que ele jogou. Então, acaba pesando bastante e já está treinando com os companheiros. É uma notícia que me deixou bem animado, né? Sobre essa volta aí do jogador, que na minha visão tem muito potencial. Eu vi até muita gente criticando quando ele chegou. Nossa, o cara não joga tem quase 2 temporadas, tem uma barca furada. E assim, o Ronaldo não iria fazer uma aposta dessa se não fosse para ter um retorno, sabe? Porque o Cruzeiro tem um nível de assertividade muito grande nas contratações, ainda mais de jogadores igual o William, que assim, tem muito mercado, mas está um momento ruim de jogos. Igual foi, por exemplo, o Rafa Silva. O Rafa Silva não jogava com frequência desde 2018. Ele jogou, tipo assim, 2019 15 jogos, 2020 4 partidas. E olha, pelo Cruzeiro, conseguiu ainda ser uma peça importante na reta final da Série B. Então eu vejo que o William Furtado pode ser uma peça nesse sentido, apesar do Cruzeiro já ter algumas opções na lateral direita. Tem o Wesley Gasolina, tem o Igor Formiga, que eu gostei da estreia do Igor, mas acho que o William seria o nome mais ideal, ainda mais pensando em um nível mais técnico. É um lateral que ultimamente tem sido um pouco mais defensivo, mas chega muito bem dentro da área, jogador de 27 anos, então ótima notícia aí pro Cruzeiro. Lembrando que ele surge de 2014 a 2016 pelo Internacional, no caso foi campeão olímpico, jogando como titular na seleção brasileira em 2016, no Rio de Janeiro, foi lá pro Wolfsburg na Alemanha, onde somou mais de 93 partidas com 5 gols e também 8 assistências. Para terminar aqui, também foi até a fundo, né, nessas tratativas envolvendo o Lucas Romero, acabou que não avançou nas conversas também, mais uma decepção aí para a torcida, e até mesmo teve outras atualizações, como por exemplo,
dois nomes que estavam na mira do Cruzeiro, de acordo com o Globoesporte.com, que foi no caso do Gabriel Suazo. Eu trouxe até vídeo aqui no canal também na última terça-feira, falando sobre o lateral chileno que vai jogar no Toulouse da França. Ele tinha terminado o contrato com o Colo-Colo, o lateral esquerdo de 25 anos, vai jogar agora no futebol europeu. E outro foi o Nico Lopes. Esse que é um nome que nossa, se o Cruzeiro contratasse, na minha visão, seria um ótimo jogador, tá? Porque o Nico Lopes tem aí seus 29 anos de idade e atua numa função que é a que o Cruzeiro precisa, de ponta direita. O Globoesporte.com afirmou que o Cruzeiro demonstrou interesse, mas não teve nenhuma proposta oficial ou algo nesse sentido, deve ter sido muito mais uma consulta. O Nico Lopes também, que teria algumas questões que é bem difícil de imaginar um retorno ao Brasil. Por quê? Porque ele tem um salário bem elevado, né? No Tigres do México, clube onde ele está jogando por lá, tem 4 temporadas consecutivas, né? Desde 2019, quando ele sai do Internacional e vai lá para o Tigres. Até fiquei surpreso com o valor de mercado dele no Transfer Market. Não sei se está certo, porque ele está avaliado em 38 milhões de reais. Eu acho um valor um pouco alto para um atacante que já tem 29 anos. E, por exemplo, as melhores temporadas dele, ele marcou 11 gols, né? Então não está fazendo 40 gols por temporada também não. Acho que o Nico Lopes tem um valor bom de mercado, e mesmo se fosse, sei lá, metade disso, 15, 14, 12 milhões, não acho que o Ronaldo faria um investimento. O contrato dele com o Tigres é até dezembro agora de 2023. Pela atual temporada, de junho para cá, ele acabou perdendo um pouco mais de espaço, onde foram apenas 12 partidas, 1 gol e 2 assistências. Atleta que teve alguns anos de altos e baixos no Internacional. Os melhores ali de 2016 a 2019 foi o meio tempo, né? Entre 2017 e 2018, onde ele fez 101 partidas com 32 gols marcados e 9 assistências. Atleta também com passagens pelo Nacional, Roma, Udinese e agora no Tigres. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, que se o Cruzeiro precisa, né, realmente de um jogador estrangeiro, não é a prioridade do Cruzeiro no mercado. Mas se aparecer algumas boas oportunidades no mercado de transferências para trazer um jogador experiente, o Cruzeiro vai sim tentar fazer essa contratação. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar sobre esse episódio do Matheus Pereira, que ganha mais um capítulo, né? Eu tinha trago aqui para vocês que, no caso, na tarde dessa quarta-feira, um jornalista lá do Egito havia confirmado de que a equipe do Al Hilal teria aceitado a rescisão de contrato do jogador, né? Que, tipo assim, meio que as equipes tentaram chegar a um acordo, né? O jogador e a equipe lá da Arábia Saudita. O que já de cara realmente não fazia muito sentido, porque se fosse para ter essa liberação, possivelmente quem iria tomar essa decisão seria a FIFA, porque o Matheus Pereira teria acionado o clube na justiça, né, da FIFA aí, para ter essa rescisão do contrato. Por quê? Porque tinha mais de 3 meses que ele não recebia os seus vencimentos. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Até o próprio Matheus Pereira deixou claro que não era verdade essa história, que ainda não tinha, né, rescindido esse seu contrato. E teve também algumas atualizações que eu deixei aqui na tela para vocês, informação lá do blog da Raposa, junto com o Thiago Fernandes, de que assim, no caso tem alguns times interessados, que são Botafogo, Corinthians, Cruzeiro e também tem o Palmeiras, né, que é um dos times interessados na sua contratação. O Palmeiras também aí é um dos nomes muito especulados, o destino do Matheus Pereira. E assim, de acordo aí com a reportagem, o clube paulista, o Corinthians, acredita na contratação por empréstimo. Já o Cruzeiro e também o Botafogo, caso ele rescinda, ele poderia voltar sem ter que, no caso, sem ter uma compensação financeira, ele estaria livre no mercado e o clube contratasse. A questão é, será que o Cruzeiro realmente iria adiante nessa história? Por quê? Eu já falei para vocês que não seria uma tratativa barata, até porque, pelo menos de acordo com atualizações que tivemos do Jorge Nicola nessa última semana, os salários aí do Matheus Pereira, lá na Arábia Saudita, é próximo dos 3 milhões de reais por mês. Tudo bem, ele voltando para o Brasil, é óbvio que não teria nem perto desse valor, mas assim, 1.850.000, acho que seria o mínimo, sabe? E o Cruzeiro teria a disposição de fazer esse investimento, aquela coisa, não sei, se o Ronaldo contar com a ajuda de um patrocinador, quem sabe não faria sentido se esse valor de 1 milhão de reais contasse luvas, por exemplo. Por quê? É um jogador que está livre no mercado, né? Não tem como você trazer um jogador que vale... Ele está avaliado hoje em 75 milhões de reais. Você vai comprar, vamos supor, 60% do seu passe e não vai querer pagar 15, 20, 25 milhões? Então é uma questão muito complicada. Eu não acredito muito nessa história do Matheus Pereira no Cruzeiro não, tá? Porque
Ainda mais o Botafogo, que já demonstrou tanto interesse nele, algumas janelas, eu tenho certeza. Se ele ficar livre, nossa, o John Textor vai em cima aí do Matheus Pereira a todo custo. E olha que ainda tem também o Palmeiras, que se entrar nessa parada, teria condições de oferecer um caminhão de salário para ele, né? 2 milhões, 1,5 milhão, tranquilamente. Ainda mais se fosse comprar um passe relevante do jogador. Um único fator que até é bom falar aqui, caso você esteja assistindo o vídeo aqui sobre o Matheus Pereira a primeira vez, é que ele torce pro Cruzeiro, né? É uma coisa aí que acaba pegando bastante. O atleta, antes dele sair pro futebol europeu, ele é de Belo Horizonte e tudo mais, e é declarado torcedor do Cruzeiro. Então é uma coisa que poderia facilitar, quem sabe, uma eventual tratativa. Atleta que foi muito bem pelo West Bromwich da Inglaterra, onde ele fez mais do que, no total, né, 78 jogos com 20 gols e 25 assistências lá na Inglaterra, antes dele ser negociado por mais de 85 milhões de reais, quase 17 milhões de euros em 2021, onde ele foi para o Al Hilal. Até agora por lá, ele somou aí 42 partidas com 3 gols marcados e também outras 15 assistências. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais atualizações, né, de notícias como essas aqui do Cruzeiro. Vou deixar também outras sugestões aqui na tela de atualizações do mercado da bola e o link aqui embaixo na descrição da sportpix.club para você pegar e começar a apostar. Valeu, galera!